O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Governo e indígenas no Equador acertam fim de protestos. Pois é, temos aí duas notícias importantes em relação ao Equador. O Equador que estava passando por diversos protestos que você contextualizou melhor no último programa, né? Tanto pela questão da inflação, preço de combustíveis, o protesto das comunidades indígenas, né? Pela Confederação das Nacionalidades Indígenas. O saldo, né, final, infelizmente, 5 manifestantes morreram, né, nessas semanas de protestos, mais de 200 pessoas ficaram feridas e mais de 100 pessoas foram detidas em algum momento. E com mediação da Igreja Católica, né, segundo a tradição latino-americana, né, especialmente nos países falantes de castelhano, né, tivemos um acordo entre, né, as lideranças indígenas e o governo do Guilherme Lasso. Tá? O governo se comprometeu a reduzir os preços, né, dos combustíveis. Tá? Em cerca de 15 centavos de dólar, né? Lembrando que é a moeda corrente no Equador. Isso, a economia equatoriana é bastante dolarizada, e como a gente comentou na época das eleições no Equador, né, uma coisa que impacta os protestos no Equador, e é algo que dialoga um pouco com a situação brasileira, né, é que, ok, os combustíveis estão mais altos porque o preço do combustível subiu no mundo inteiro. Mas o Equador é um grande país produtor de combustíveis. O Equador, né, ele foi integrante da OPEP, né, até 2019, 2020. O Equador, mesmo sendo um grande produtor de petróleo, ele, parte da sua infraestrutura, né, dessa indústria, ainda não se recuperou completamente do impacto de terremotos que ocorreram no país no início do século. Então, eu disse que dialoga com o Brasil, né, porque muito se fala da Petrobras, e a gente teve várias trocas de comando na Petrobras, né, por razões eleitorais, enfim, não vou nem entrar no mérito do Brasil, porque é claro que o buraco é mais embaixo, mas é aquela coisa, não, pera aí, ok, o combustível subiu no mundo inteiro, mas a gente produz petróleo, a gente pode pagar mais barato. Então, o governo se comprometeu, né, a essa redução que você mencionou de 15 centavos de dólar por galão, né, usando a medida do galão. E também foi acordado, né, não uma espécie de anistia, né, mas ali que pessoas que foram detidas nos protestos, que não tenham cometidos, né, delitos graves, né, seriam completamente liberadas. Enfim, tivemos a retirada nessa semana, no dia 25, né, no último sábado, como parte do processo de negociação, tivemos a retirada do estado de emergência, né, no Equador. Então, essa foi uma das principais notícias. Essa é uma das principais notícias em relação ao Equador. E teve também a moção de censura, né, levantada pela ala correísta da Assembleia Nacional, mas que justamente por ser somente a terceira bancada, não conseguiu destituir o presidente, mas serviu, né, para marcar uma posição. Mas conforme eu tinha falado, né, no programa anterior, acabou sendo um pouco de cortina de fumaça, porque os correístas estavam votando com o governo também em muitas das medidas. Exatamente, essa é outra notícia, né, importante dessa semana no Equador. Então temos, de um lado, o acordo, o fim do estado de emergência. Do outro lado, tivemos, na noite de terça-feira, dia 28,
o voto, né, da moção de censura, que seria ali uma espécie de impeachment, né, do presidente Guilherme Lasso. Como a gente também contextualizou desde a época das eleições, o Guilherme Lasso, e depois a gente vai falar do Pedro Castilho também, né? O Guilherme Lasso e o Pedro Castilho, eles, embora estejam em lados políticos e ideológicos diferentes, eles enfrentam um desafio similar, que é você ter um presidente, né, que não conta com grande apoio no Congresso, né, que não conta com maioria do Congresso, e aí, no caso, né, do Guilherme Lasso... De forma orgânica, no caso, né? Sim. Sempre tem o Centron, o orçamento secreto. Né? Pressuposto, tipo. Felipe. E no caso da moção de censura contra o Guilherme Lasso, nós tivemos 80 votos a favor, 48 contra e 9 abstenções. Eram necessários 92 votos para a moção de censura passasse, né? 2/3 do parlamento. Então, por 12 votos apenas, tá? Que o Guilherme Lasso se salvou. Então, e aí teve denúncia de fraude no sistema de votação para pessoas da nossa geração, minha e do Matias, e pessoas mais velhas que a gente, talvez se lembrem, né, de quando o ACM, né, o Antônio Carlos Magalhães, presidiu o Senado. Presidiu o Senado, ele, né, teria, não sei de nada. O telão apagava, né? Era o Eurico Miranda no futebol, já que a gente falou do Vasco anteriormente, o ACM no Senado, né? Então, ele teria burlado ali o placar eletrônico do Senado e tal, mas essa comparação com o Eurico Miranda foi sensacional. E, pô, Eurico que foi deputado também, né? Cabe lembrar. 15 minutos de programa, o Vasco já tá aqui de novo. E então o Guilherme Lasso sobreviveu a esse voto, que ele disse que era uma tentativa, era uma articulação golpista, inclusive. Ele denunciou esse voto como uma articulação golpista contra o governo dele. Tá? Então, diminuição do preço dos combustíveis, acordo entre governo e grupos indígenas mediados pela Igreja Católica no Equador. Guilherme Lasso sobrevive ao voto, né, de censura, à moção de censura, ao entre aspas, né, impeachment. Então, essas são as notícias equatorianas nessa semana. Aí a gente continua na Gran Colômbia e vamos para justamente a Colômbia, né, com tanto notícias políticas quanto, infelizmente, duas notícias negativas, duas notícias tristes. Uma delas, que imagino que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto as imagens, porque elas correram pelas redes sociais e tal, foi que no último domingo, dia 26, estava ocorrendo ali como se fosse uma tourada, né? Mas eles não usam o termo tourada, né, na Colômbia. Em Tolima, na Colômbia, né? Não é uma... No departamento de Tolima. Departamento de Colômbia, na cidade de El Espinal. E parte da arquibancada ali da arena, ela desabou, deixou pelo menos 4 pessoas mortas e 70 pessoas feridas. Tá? Entre os mortos estava uma criança, um homem e 2 mulheres. E 30 dos feridos estavam em estado grave, então é possível que esse número de mortes eventualmente até mesmo suba. Inclusive, parte da arena me parecia ser construída ali de forma provisória, apenas para esse evento, né? Arquibancadas tubulares, né? Isso. E o presidente eleito, Gustavo Petro, inclusive, disse que pede às prefeituras que não autorizem mais espetáculos, né, com a morte de animais, enfim, contra as próprias touradas. E que, né, assim, a tourada em si é uma completa imbecilidade. Né? Se você gosta, problema, né? Aí já diria Rogério do Engar, é um problema mental seu. Mas então tivemos pelo menos 4 pessoas mortas nesse incidente. E num presídio em Tuluá, na Colômbia, nós tivemos uma rebelião, a prisão que estava superlotada, inclusive, né? Ela estava 17% acima da sua capacidade. No bloco onde começou a rebelião, tinham 180 presos, onde originalmente caberiam 120, tá? E, como eu disse, começou uma rebelião,
Dessa rebelião, nós tivemos um incêndio, porque parte dos presos, inclusive, teriam tacado fogo em colchões e coisas do tipo. O fogo rapidamente se espalhou e 51 pessoas morreram. 52 pessoas morreram, tá? A maioria delas por intoxicação de fumaça. E, novamente, o presidente eleito, Gustavo Petro, disse que é mais de um dos vários episódios de mortes em massa no sistema prisional colombiano e disse que é necessária uma reforma do sistema prisional do país. Já na política colombiana, nós temos duas notícias. Uma delas é que a Comissão da Verdade colombiana publicou o seu relatório final na última terça-feira. Tá? Esse relatório final vai ser base, né, para políticas de conciliação, de reparação e, como eu disse, ele foi recém-publicado, então imagino que ainda não deu tempo, né, direito, né, nem de se debruçar sobre ele, porém o número, né, que já foi bastante veiculado, já foi bastante divulgado, é que entre 1985 e 2018, 450.664 pessoas morreram diretamente por conta do conflito colombiano. Tá? O conflito colombiano especificamente entre governo e as Farc e forças paramilitares. E também que 121.768 pessoas estão desaparecidas. 7,7 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas, seus locais de origem, e entre 1990 e 2018, 55.770 pessoas foram sequestradas ou raptadas nesse processo. Tá? E isso, repito, vai servir de base, né, para futuras políticas de reparação e conciliação na Colômbia. E o Gustavo Petro está anunciando, né, os integrantes do seu gabinete, e o seu ministro da Fazenda, né, o seu ministro da Economia, será José Antônio Ocampo, né, que ocupou a pasta na gestão do ex-presidente Ernesto Samper, tá, de 94 a 98. O Gustavo Petro também teve uma reunião com o Ivan Duque para marcar o início dos trabalhos das comissões de transferência de gestão. Também teve uma reunião com o candidato derrotado anticorrupção, né, e a foto, né, girou bastante também aqui, né, nas redes sociais, né, como exemplo ali de civilidade, de diálogo político e tal. E o Gustavo Petro se encontrou até com o Álvaro Uribe, né? Então, assim, né, essa achei curiosa, né, se encontrar com o Uribe, até porque lembrando que o Uribe está aí né, tá com probleminhas na justiça também. Mas, então, essas são as duas notícias políticas da Colômbia. Aí, meu caro Matias, a gente sai da Gran Colômbia e vamos para o Peru, onde o Pedro Castilho deixou o Peru livre. No caso, o partido, né? Pois é, mas era irresistível. Né? Então, assim, agora vamos falar sério, né? Especialmente contextualizar um pouco para os nossos ouvintes, né? Que, estou ouvindo o Xadrez Verbal pela primeira vez, né? O Pedro Castilho foi eleito presidente peruano pelo partido Peru Libre, um partido de esquerda, né? Um partido de esquerda campesina, um partido de esquerda radical no cenário político peruano. E o Peru Libre tem a maior bancada no Congresso, porém ele está isolado, né? Porque se você juntar todos os outros partidos, que são basicamente todos de direita, o Pedro Castilho não tem vida fácil no Congresso peruano. A gente explicou isso aqui, a gente acabou de citar isso, fazendo a comparação com o Guilherme Lasso, apenas invertendo as matizes políticas. E aí, o Pedro Castilho, então, foi eleito pelo Partido Peru Libre. O partido dele o acusa de não estar cumprindo o programa do partido e o programa de governo anunciado nas eleições, dizendo que o presidente, depois que foi eleito, vem implementando um programa neoliberal perdedor. E aí o chefe da legenda
disse que não somos uma bancada pró esse governo. Disse que o Peru Livre vai atuar como uma oposição propositiva e não como uma oposição obstrucionista da direita. O fato é, o Pedro Castilho agora, ele não tem ninguém no Congresso. Ele está completamente sozinho, completamente isolado. É claro que, talvez, em temas pontuais, de maneira extraoficial, né, o Peru Livre pode colaborar com ele, mas assim, agora estamos falando de um presidente que não tem partido e não tem bancada partidária, em um Congresso muito marcado por uma clivagem ideológica. Tá? Não, aí não é como aqui no Brasil, durante muito tempo, o presidente do Brasil não teve, né, partido, mas ele, né, depois de 30 anos fazendo parte aí do Centrão, né, tinha os partidos do Centrão e tudo mais. No caso do Pedro Castilho, não, os partidos de direita querem ver ele, né, longe dali. Agora, o que era o partido dele chamou ele, disse basicamente que ele traiu o movimento, né, meteu ali um dado Dolabella no João Gordo, né, se traiu o movimento, velho. Então, assim... E ele é um político de primeira viagem também, né? Pensando em cargos eletivos, né? Porque ele vem, né, dos sindicatos de professores, enfim, mas ele não está acostumado a lidar com o Congresso, né? Que tem uma lógica própria, né? Então... ele vai ser uma presa fácil, né? E pensando no retrospecto recente, né, dos presidentes peruanos, não acho difícil que o vice dele já esteja de olho na cadeira, né? Até porque seguiu com a legenda. Pois é, então assim, começou a contagem regressiva. Em bom português é isso, começou a contagem regressiva pro Pedro Castilho. Ou sofreu um impeachment, ou ser forçado a renunciar, ou não conseguiu governar, ou ele ficar de saco cheio mesmo, entendeu? E, quer saber, vou pra casa, vocês que se vira, né? Mas, assim, agora não tem nem o que seria o partido dele. Do Peru, nós vamos para o Chile, né? Já que uma das passagens terrestres entre Chile e Argentina, né, a passagem de Pino Hachado, né, ela foi, que fica na cordilheira, ela foi fechada, né, devido ao viento blanco, né, que são basicamente as ondas polares, um clima, né, nevascas e bastante gelo, enfim, e a gente vai falar um pouquinho mais de Argentina no bloco que vem, quando a gente falar de G7, né, porque a Argentina esteve presente no G7. Mas então, uma das passagens fronteiriças terrestres entre Chile e Argentina foi fechada devido ao viento blanco. Do Chile, vamos para a Nova Zelândia, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira é que o governo neozelandês designou os grupos supremacistas brancos Proud Boys e The Base como grupos terroristas. Tá? E por isso pessoas suspeitas, né, de integrantes do grupo não poderão entrar no país, atividades que sejam consideradas de recrutamento, de participação, de financiamento serão investigadas, enfim, foram declarados grupos terroristas, né, então parabéns aí para a Nova Zelândia, e a Nova Zelândia e a União Europeia assinaram um acordo de livre comércio. Tá? Não é um comércio exatamente grande, tá? O volume de comércio entre União Europeia e Nova Zelândia em 2021 foi de apenas 7,8 bilhões de euros. Tá? Um volume, né, praticamente assim, não é hipérbole, tá? Ele é menos de 2% do comércio entre União Europeia e Estados Unidos. Porém, a ideia é que, além desse comércio ser expandido, é também um passo, né, para um maior acordo entre a União Europeia e Austrália também, né, já que a Austrália e a Nova Zelândia possuem aí acordos desse tipo. Então você assina um acordo com todo mundo para garantir ali o livre trânsito e as mesmas regras para todo mundo. Falando em Austrália, uma notícia que saiu na BBC, assinada pela Tiffany Turnbull, e achei curiosa e importante, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes que
trabalham com agronomia, biologia, botânica, zootecnia, enfim, vão até se interessar mais. O governo australiano determinou que milhões de abelhas ficarão isoladas, tá? Serão colocadas ali num lockdown abelístico e milhares de abelhas terão que ser sacrificadas porque um parasita foi encontrado, né? Um parasita chamado Varroa destructor, tá? Foi encontrado num porto perto de Sydney, tá? E é um parasita que infecta as abelhas e se espalha aparentemente de forma muito rápida, tá? A Austrália era o único território livre desse parasita até esse momento. E qual é o problema? Né? Ao você trancar, ao você confinar as abelhas, né, você limita, obviamente, o voo das abelhas, consequentemente você limita as atividades de polinização, de renovação de safras, enfim, renovação, né, acho que de safras é o melhor termo mesmo. Então, esse procedimento vai demorar pelo menos 1 a 2 semanas, tá? E então pode ter até impactos econômicos na economia australiana, que é uma economia bastante, né, agrícola. Da Austrália, vamos para as Filipinas, com 2 notícias. Primeira delas, que as autoridades filipinas determinaram o fechamento do portal Rappler, né, o portal de notícias de denúncias de abusos de direitos humanos, que é crítico ao governo do Duterte, e é da Maria Ressa, a jornalista, que é uma das cofundadoras do site, que foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz, ano passado. E ela, inclusive, disse numa palestra, né, que não conseguiu dormir direito, porque recebemos uma ordem de fechamento, mas ela disse que não vamos fechar. E, junto com isso, ontem tivemos a posse do novo presidente das Filipinas, o Bongbong Marcos, o filho do ex-ditador Ferdinand Marcos. Já falamos bastante dele e de sua família por aqui. E para a gente fechar aí esse bloco, esse giro, né, nós vamos para a China, tá? Primeiro, no último dia 27, segunda-feira, o Irã oficialmente declarou que gostaria de integrar os BRICS. E também nessa semana, a Argentina também comentou que oficialmente se torna uma candidata aos BRICS. E a gente coloca essa notícia na China por 2 motivos, né? Primeiro, porque a mais recente cúpula dos BRICS foi na China. Segundo, porque a gente precisa aqui espremer as notícias para caber no formato do programa. Então, temos essa possibilidade aí de uma expansão dos BRICS. Lembrando que o Irã assinou um acordo, né, de investimentos e comércio com a China válido por 25 anos, tá? Aí eu não sei como é que ficaria, né? Ficaria BRICAS, né? Você entra não o tem Irã jeito. E a China. Vai ter 2 Is, e aí você põe o A de Argentina, e vira BRICAS, né? Aí você pode até fazer o meme, não tem jeito, é o BRICAS. E também envolvendo um dos países do BRICS, no caso o Brasil, no último domingo, dia 26, o presidente brasileiro ofereceu, né, asilo para a Jeanine Áñez, dizendo que ela foi presa injustamente e que o Brasil ofereceu asilo a uma pessoa bastante simpática. O governo boliviano, né, afirmou que isso seria uma intromissão e que a oferta foi absolutamente impertinente, e a defesa da Jeanine Áñez agradeceu, porém recusou, dizendo que ela é inocente e que não saiu e nem sairá do país. Saindo dos o BRICS, Brasil seguindo a tradição de dar asilo para golpista, né? Não, o Brasil fez uma intervenção parecida na década de 1990 em relação ao Paraguai, né? O Stroessner morreu Isso. aqui. Você sabe quem é a senhorita Jeanine Áñez? E na China, né, tivemos hoje, né, a cerimônia marcando os 25 anos da devolução de Hong Kong à China, né, lembrando que Hong Kong é uma região autônoma da China, né, depois de
né, a devolução, no caso, em 97, do Império Britânico para a China. A gente comentou, inclusive, no quadro das efemérides do último programa. Tivemos um grande aparato de segurança em Hong Kong, justamente por conta da presença das principais autoridades chinesas, incluindo, é claro, o Xi Jinping. E a cerimônia marcando os 25 anos, né, o Xi Jinping disse que, em 97, que começou a verdadeira democracia de Hong Kong, né, dizendo que quando ela foi retornada à pátria-mãe, iniciando uma nova época na história. Ele disse que o sistema, né, o modelo um país, dois sistemas, deve ser defendido, que não há necessidade de mudar a fórmula, porque é um sistema muito bom e que deve ser mantido no longo prazo. E também tivemos a posse, né, do novo governador de Hong Kong, o John Lee, que era o chefe de segurança em Hong Kong. A gente comentou das eleições indiretas algumas semanas atrás.